Abaixa um pouquinho. Rafael, estamos ao vivo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando essa transmissão da Academia Rio Grandense de Letras, neste dia 29 de julho de 2021. Mais uma palestra do nosso já clássico ciclo Quinta às 5, sempre trazendo um dos nossos integrantes, um dos nossos imortais da academia para dissertar sobre um tema diferente, um tema relacionado à cultura e à literatura. E bem, no dia de hoje, nós estamos aqui com o ilustríssimo confrade Luiz Coronel, que dispensa apresentações, ocupante da cadeira 26 do nosso sodalício, que vai abordar um tema que tem um título mais do que provocante. Luiz Coronel vai nos falar hoje sobre a necessidade da arte e os desafios da cultura contemporânea. Então, eu, na condição de presidente da academia, desejo a todos vocês uma excelente palestra e vamos aproveitar essa oportunidade de nos abeberarmos aí nessa fonte de água viva que é o confrade Luiz Coronel, sempre tão lúcido, sempre tão cheio de ideias para compartilhar com todos nós. Então, prezado Luiz Coronel, a palavra é sua. Sinta-se em casa. Presidente Jacobson, meus confrades, confreiras, muita honra participar dos Quinta-feira 5, com um tema tão empolgante, e saúdo a todos que estiverem em sintonia conosco, agradecendo essa deferência. O mundo sem arte é um rio sem peixes, é um sino sem badalos, é um pássaro sem plumas. O mundo sem arte é uma catedral submersa. Bem sei que nossos conceitos, definições, embora elucidantes, são restritivos à realidade que é sempre complexa e múltipla. Ao lecionar história, eu tentava expressar um conceito. Arte é a realidade vista pela imaginação, expresso com poder de síntese e domínio de forma. Arte é a realidade vista pela imaginação, expresso com poder de síntese e domínio de forma. Não pretendo uma exposição ordenada no tempo, didática, o que seria enfadonho. Buscarei no rio da memória e no leito dos livros algumas observações que eu julgo pertinentes. Freud consagrava o preceito de que a memória não é sequencial. Os fatos ou lembranças estabelecem primazia por seu significado e não por sua antecedência. Lembremos de início a arte rupestre, fundo das cavernas. Nela despontam os elementos essenciais da arte: o caráter de depoimento sobre a experiência humana e o seu poder de encantamento. Arte é consciência e encantamento. Existe uma palavra intrusa no vocabulário que se chama entretenimento, que foi reduzindo da arte o seu poder de consciência. Não quero com isto uma arte sisuda ou roubar dela a vitalidade da alegria, mas sempre a arte será uma expressão de vida. Em anos distantes, em livro de poemas prefaciado pela Lia Luft, escrevi um poema sobre um pequeno ensaio sobre as artes. É sempre esse louco impulso, vertente que não estanca,
No escuro das cavernas, as mãos impressas com sangue. Por que criar outro mundo se a realidade está pronta? Frágil fagulha dos deuses, alma insaciável e tonta. E que vêm os cantores, murmuram as águas da foz. Ai, quanta denúncia e sonho na vibração de uma voz. Operários escultores, com magia dos monges, sabem os suspiros das pedras, tecem véus de ferro e bronze. Ó sonâmbulos, poetas, guerreiros de dura lavra, buscam verbos cintilantes no áspero chão das palavras. No coração dos artistas, a vida fere mais fundo. Todo palco é um espelho onde se reflete o mundo. Movido por mãos da brisa, os bailarinos esbeltos, há quanto afago e fúria na paixão de cada gesto. Cotidiano cinzento explode em cores lá fora, nos chafariz os pintores lavam o rosto da aurora. Eles têm alma de pássaros, no coração batem sinos, o exército dos músicos, em seu combate vespertino, as suas armas secretas, teclados, flautas, violinos. A permanência da arte. Pois bem, partimos do princípio que seja arte um depoimento essencial da vivência. Aqui estamos nós, há milênios, com os pés sobre o planeta e as mentes voando nas asas da imaginação. Caros confrades, caem impérios, substituem-se civilizações, restam poemas, esculturas, pergaminhos, testemunhando nossa glória e martírio, sonho e desassossego. Somos herdeiros da civilização ocidental, da civilização grego-romana. Os gregos consagraram-se ao entendimento do mundo, e os romanos à sua dominação. Na tragédia grega, em Édipo, de Sófocles, Freud buscará os postulados essenciais de sua doutrina. E quem sabe lá no fundo da caverna, Polifemo, com um monstro com olho só na testa, a todos hipnotizando, não estivesse antevendo a nossa contemporânea televisão. Quem sabe Polifemo não era a televisão. Isto posto, temos a história humana como se fosse a história de um só homem, que sempre aprende e jamais deixa de aprender, como nos ditou Pascal. Frágil e insustentável é essa percepção vazia de que cada geração inaugura um mundo novo, independente e isolado. O passado, queiramos ou não, faz a terraplanagem para o futuro. Caminhamos no tempo, levando flores nas mãos e pedras em nossos sapatos. O conhecimento é um tempo renovável e acumulativo. A arte, ante e amanhã, temos que ver sempre um rio em cujas águas nós navegamos. E aqui eu quero me lembrar, já que eu falo do tempo, de Jorge Luis Borges. Borges, para ser mais preciso. O presente é aquele instante fugidio em que o futuro se torna passado. Mas existe o presente do futuro e o presente do passado. O presente do futuro é a esperança e o presente do passado é a memória. Este é um daqueles textos que dá vontade da gente devolver a nossa pena ao ganso, de tão bem sucedido. A memória é tão importante quanto a imaginação, disse Otávio Paz. E sejamos atentos, pois não são poucos os intentos de nosso tempo tendentes à implosão da memória. Falemos sobre o tempo. Passamos uma abordagem sobre o tempo, senhor de auroras e vendavais. Ele é o nosso cenário, nele nos movemos. Sempre é apenas uma pequena fatia da eternidade. Sempre é apenas uma pequena fatia da eternidade. Ao homem, enquanto indivíduo, o tempo lhe concede duas eternidades. A primeira delas
Começa quando, aos saltos, qual trapezista sem redes, pulamos para o meio do mundo. A segunda eternidade começa quando cerram teus olhos e te vestem de flores. Somos um frágil arbusto florindo entre as alamedas do tempo. Proponho uma indagação. Sempre me assombrei com esse dilema proposto. Se colocarmos em confronto as visões de Hegel e de Maquiavel, teremos para Hegel a história como a longa caminhada do homem direcionada à conquista da liberdade. Para Maquiavel, o homem, em qualquer tempo e lugar, será sempre o mesmo, sem redenção. Apostem suas fichas, senhores. De minha parte, cabe dizer que certeza alguma tive muito tempo, senão que o ser humano não cabe em teoremas, não concebe ser confinado em propostas unificadoras, ideologias, dogmas, por sua liberdade indomável e sempre inesperada para criar caminhos. Nossos conceitos, sim, estamos ante o espelho do tempo. Ele é o cenário, nós somos seus atores. Se ópera ou comédia, tragédia ou valsa vianense, o que importa é que estaremos em cena empenhando nossos papéis de heróis ou vilões. E como são frágeis as nossas certezas. Os deuses dão gargalhada quando nos propomos senhores de verdades absolutas. Hoje percebo que quando somente quem pensa como nós, e só lermos quem escreve o que nós coincide com nossas ideias, em vez de conceitos, elaboramos obsessões, e isso é terrível. Então estamos dispostos, não ao encontro humano das ideias, mas ao confronto, como se desenha hoje no Brasil. Nessas discussões discursivas e daninhas, ao termo, como disse graciosamente o Mário Quintana, tu sai com as tuas ideias e eu saio com as minhas. Gracioso Quintana. Nossas cabeças são redondas para que as ideias circulem. Na Praça Silveira Martins, na minha cidade, Bagé, há uma estátua do político que confere seu nome àquele logradouro público. No pedestal da estátua, lê-se a frase do tribuno: ideias não são metais que se fundem. Talvez ao seu discurso servisse. Pois penso de forma diversa. Nada no mundo se funde tanto e tão fertilmente quanto as ideias, quando forem lúcidas e livres de convencionalismo. E assim a arte evolui. Falemos então sobre a evolução da arte, mesmo que dispersivamente. As manifestações artísticas são filhas do tempo, recebem em sua modelagem a influência do espaço físico onde se desenvolvem. Stravinsky postulou que a música seria a única expressão artística independente de conjunturas sociais. Seria apenas feita de sons e emoções. A realidade contesta a afirmação de Stravinsky. No mundo frenético e cosmopolita contemporâneo, há de ter no rock o seu dialeto musical bem diverso das óperas ou valsas vianenses. O vento que sopra das cajecitas de Buenos Aires há de sugerir uma dramaticidade amorosa e passos ríspidos na elegância insuperável do tango, como disse Charlie Chaplin no filme com Marlon Brando e Sofia Loren. Por certo, a mocinha morena que sobe os degraus do Morro Carioca terá em seu gingado, irá sugerir a graça ritma do samba. E o nosso gaúcho, a solidária vastidão horizontal da pampa, há de ter no compasso da milonga o andamento para sua narrativa musical. Um salto temático, pergunto, qual o tempo propício para a criação artística? Marcel Proust asseverou que os tempos felizes são desconvidativos à grande arte.
que são as tensões sociais, fatores mobilizadores da sensibilidade criadora dos artistas. A aflição das horas hão de transformar, aflorar nos pincéis dos pintores, na poesia dos mestres, na literatura dos grandes romancistas. Como entender a revolução feminina sem antes nos postarmos ante Madame Bovary, aquele seu marido de Cirolões? Cogitar Marx sem os impactos da Revolução Industrial? Como entender o Rio Grande sem que sobre nossos rostos venha a bater o tempo e o vento a passar de Érico Veríssimo? A arte conhece revoluções profundas e rupturas significativas, mas não perde sua continuidade. Os artistas, como disse Erzapald, são as antenas da história. Eles antecipam, anunciam as mutações. O realismo, reagindo ao classicismo, o expressionismo, com bravo fulgor das formas, dos girassóis de Van Gogh, os pintores da natureza morta, dando viva ao novo ciclo da pintura do século XX. Momento propicia que me reporte a Semana da Arte de 1922 em São Paulo. Rompendo paradigmas não nacionais, povoados de Helenas de Troia, para propor o Brasil pictórico de Anita Malfatti, ou a libertação literária de Macunaíma e Mário de Andrade. Na Semana de Arte de 1922, representou o legado do ciclo do café. Temos direito a esperar que o ciclo do agronegócio proponha novas linguagens de arte brasileira. Hoje, foram honrosas exceções, estancada em modelos repetitivos. Confesso que dá-se eu, com pincéis e cavaletes, e não com metáforas e rimas, pintaria um robô descascando bergamotas numa pracinha, ou então um drone levando um ramalhete de rosas a uma moça do 25º andar de um edifício da Bela Vista. Os tempos inspiram novos motivos renovadores de temas. A arte está em nossas vidas. O inquietante Jean Cocteau colocou de forma original a indagação sobre a necessidade da arte e o seu discutível papel na sociedade. O pintor Mondrian arriscou dizendo: a arte desaparecerá na medida em que a vida adquirisse maior equilíbrio, partindo do equívoco princípio de que as manifestações artísticas não passariam compensações ante uma deficiente realidade. A arte seria apenas uma complementação de uma deficiente realidade. Essa divagação vai ao encontro da tese do filósofo nipo-estadunidense Francis Fukuyama, que previu o fim da história, dando um mandrake à agitada atuação do homem no palco da vida. A história não para. E eu lembro aqui o texto da Clarice Lispector. A história anda para frente, para os lados, para trás. Só não sabe parar. A tese ouvida é que a história é escrita pelas necessidades humanas, e essas são mutáveis nos ditames do tempo. E que a arte é um meio indispensável para a nossa integração do indivíduo à coletividade. E nossas ações refletem uma infinita capacidade para a circulação de experiências humanas. Os artistas transformam a experiência em memória. A arte nasce de uma profunda absorção da realidade, pois, como ponderara Aristóteles 4 séculos antes de Cristo, a função do drama, a função da tragédia, a função da arte seria a purificação das emoções. Assim disse Aristóteles, a função da arte como purificação das emoções. Me agrada muito esse texto. Que as emoções também ficam poluídas. Marx reconheceu o poder da arte de se sobrepor ao momento histórico e exercer um fascínio permanente. A partir do reconhecimento do poder que a mão do homem tem potencialidades ilimitadas,
começa o grande salto da civilização. Me lembro do filme de Kubrick. Goethe ressalta: a linguagem fez mais ao povo que o povo fez pela linguagem. O seu trabalho e habilidades adquiridas, o homem transforma o mundo como se ele fosse um mágico. O canto rítmico, cadenciado do trabalho, baliza a música. O caçador, disfarçando-se sob a pele dos animais que ele caça, começa com ele o ator em cena. Indubitável a capacidade da arte de inspirar o medo, de conferir poder aos inimigos, sobre os inimigos, concedendo um prazer, a contemplação e, ao mesmo tempo, conhecimento que o habilita a exercer a vida. A magia essencial da arte vai aos poucos diferenciando-se, criando a ciência e a religião. Digamos, com o tempo, a realidade virou mito. A cerimônia mágica tornou-se encenação e a magia se deu lugar à arte. A magia é lugar à arte. Baliza a obra de arte. Uma obra de arte que não tiver a capacidade de surpreender não atingiu o nível de arte. Que me parece um dado essencial. Essa capacidade de encantar e surpreender. Nesse processo evolutivo da arte, Eurípides, na tragédia grega, revolucionou o drama coletivo, retratando seres individuais humanos em lugar de máscaras com seu personagem. Safo, em seus poemas, expressa mais do que uma dramaturgia pessoal, mas uma circunstância que também é hoje de nossos dias, da liberdade de opção de gênero. O eu emerge do nós. Mesmo no mais subjetivo dos artistas, ele carrega impressões digitais de seu tempo. O Davi de Miguel Ângelo expressa o vigor que o Renascimento buscava conferir ao ser humano. Parece que aquela estátua de Davi queria dizer: é assim que você deve ser. Meus dois grandes impactos na vida foi a primeira vez que eu vi o mar e quando eu vi a estátua de Davi de Miguel Ângelo. Eu senti o esplendor da natureza e o esplendor do talento humano. O conceito de arte popular, folclore, é obra do romantismo. Quando a arte burguesa deixou de conduzir um processo inovador, tornando-se apenas mero produto, surgiu a arte pela arte, com Baudelaire. Um conceito, ao mesmo tempo, valioso como contestação, mas que não será isso que a humanidade pedirá da arte. Os depoentes e os inovadores. Aos inovadores, só mesmo tempo para contemplar. Nos fins do século XIX, início do século XX, os salões e parques recusaram Degas, Pissarro, Cézanne, Monet, Renoir, Picasso. Era necessário dizer adeus aos santos e heróis recentemente saídos do salão de beleza. E, como sempre, os inovadores triunfaram. Muito se indaga e se discute a questão da politização da arte. Creio, e volto-me a Érico Veríssimo, que o engajamento do artista deve ser com o ser humano e não com partidos ou credos políticos. Social é a vida e morte severina de João Cabral de Melo Neto. Da vida sempre a maior medida não é a morte, mas a vida. Vida seca de Graciliano Ramos, e eles não compunham, nem apresentavam, nem ostentavam estandartes partidários. Em Kafka, as grandes indagações. Quem toma as decisões? Quem pesa as responsabilidades humanas? A quem se recorre em busca de justiça? Burocrata é o não de gravata. E nós vivemos sob o império da burocracia. Manet convoca. Não veja obras intocáveis, e sim obras necessárias. Não veja obras intocáveis, veja obras necessárias. Na essência da sinceridade é que reside o protesto. O Poema Sujo, de Ferreira Goulart, nos sirva de exemplo brasileiro. Denuncia-se que as pessoas antes tinham uma consciência mais concreta de sua identidade do que hoje.
É preciso, ante a arte, saber distinguir as dores do parto das agonias da morte. Em arte, nós temos que distinguir as dores do parto das agonias da morte. O admirável Arthur Miller, eu me lembro de sua obra A Morte do Caixeiro Viajante, testemunha do ocaso de um ciclo das relações humanas de comércio. Arthur Miller vai nos dizer: chegamos a um determinado momento, a um grau de desenvolvimento, que estamos nos repetindo ano após ano, sem que ninguém perceba. Por certo, a obra de arte une realidade à imaginação. E vamos e venhamos. Vamos e venhamos. As bruxas de Shakespeare são mais reais que os personagens criados sob a égide do realismo socialista. Meus heróis, Dom Quixote e Sancho Panza, estão mais nítidos e vivos que muitos personagens criados pela obra realista. Nosso dever, enquanto escritores, é pintar o nascimento do amanhã a partir do intricado mundo. No novo trânsito, inserimos a questão da forma e conteúdo. Artistas ingênuos que têm um conteúdo rico de suas obras de arte, criam obras primitivas. Do perfeito equilíbrio entre forma e conteúdo nasce o clássico. Da superabundância de formas sobre o clássico nasce o barroco e o rococó. Temos como clássico Machado de Assis. Ali a forma e o conteúdo dançam uma bela valsa. O estilo. Emerge então a questão do estilo. O estilo é o homem. Fernando Pessoa disse que a forma é o conteúdo que se deixa ver. E ele tinha razão. Pessoalmente, sem a pessoalidade, não se estabelece uma obra de arte. O estilo, a senhora-se de uma obra de arte. As transformações humanas de conteúdo e também de forma são profundamente influenciadas pelas modificações econômicas e sociais. O estilo gótico expressa um desejo febril de uma vida espiritual, um apelo místico de redenção que dominava o ciclo medieval. O tema, amigos, não termina e determina a forma, nem estabelece conteúdo. O conceito pode ser, o tema pode ser, ao mesmo tempo, o plantio, a colheita. A colheita pode ser tema social, como pode ser apenas uma narrativa de uma orgia. O tempo nos confere o dever de descobrir situações novas, características de nosso tempo, para expressá-las, como fez Chaplin, Kafka, Brecht, Faulkner, Picasso. Uma obra de arte será válida, como disse André Breton, se passam através dela tremores provenientes do futuro. Se passa por essa obra tremores provenientes do futuro. A função da arte não é passar por portas abertas, mas abrir portas fechadas. A função da arte não é os conterrâneos, meus colegas, meus pares. Não é passar por portas abertas, fechadas, mas abrir portas fechadas. Somos feitos da mesma substância que são feitos sonhos, diz o Teatro de Calderón de la Barca. Os artistas têm o destino de Prometeu, trazendo o fogo do céu para a terra. Enquanto a humanidade existir, a arte não há de morrer, integrando, indagando, encantando nossas vidas. Confrades de nossa academia, também meus amigos, estão comigo nessa narrativa. Estranho como as palavras mudam de significado no rodar do tempo. Revolução evoca revolver, voltar-se. A palavra tradição remete a transladar-se, mover-se para o futuro. Vivemos um ciclo de aceleradas transformações históricas. Todas as revoluções foram antecedidas por grandes debates. Filósofos, historiadores, ideólogos vieram ao proscênio propondo o debate, adesão, conhecimento de seu ideário. A revolução tecnológica, a informática, a inteligência artificial, a programação dos computadores descem qual um tsunami sobre a civilização.
Essa revolução é obra de engenheiros, de laboratórios, de cientistas, com sua ciência e competência, mas sem a tônica do comprometimento social. Não existem guias para essa viagem. Nossos valores éticos, jurídicos, estéticos e o escambau foram para o brejo. Estamos esperando Godot, como na peça de Samuel Beckett. Tenho pendurado em minha mente um texto que diz: hoje o que é não é mais e o que vai ser ainda não é. Se alguém vai ler esse intrincado livro de capítulos dispersos, de folhas soltas, de dialeto misterioso, serão os artistas. Não creio que as grandes ideias que venham a mover o futuro venham nascer do discurso político. Cabe, antes de tudo, aos artistas concretizarem este mundo disperso. Se as manifestações artísticas caracterizam por ter suas constantes e variáveis, hoje as constantes são variáveis e as variáveis são mais variáveis do que nunca. E assim adentramos a pensar nessa coisa que se chama a cultura de massa. Quem sabe Gutenberg, com seus 23 soldadinhos de chumbo, ao criar e avançar na codificação da imprensa, não teria sido um precursor da nossa cultura de massa, na medida em que retira o livro do claustro, dos glosadores, dos monges, escancara a literatura ao povo. E uma Bíblia com uma edição, ou com 100 mil edições, será sempre a mesma Bíblia. Humberto Eco, ao estudar a cultura de massa, coloca os contendores em dois níveis, apocalípticos e integrados, colocando a indústria cultural em debate. Apocalípticos e integrados. Bem longe de nós está um apocalíptico Heráclito, século V a.C., contundente ao dizer: não escrevi para vós, iletrados. Para mim vale mais que 100 mil, a multidão para mim é nada. Seria um apocalíptico típico. Queremos que a cultura de massa não seja uma aberração transitória, mas antes um sinal de uma queda irrecuperável em relação a muitos padrões estéticos em termos de forma, conteúdo. Para os integrados, estamos apenas ante um alargamento da arte, conquistando uma circulação mais ampla através da cultura popular. Contesta o pensamento do poeta Eliot, para quem a arte seria sempre produto de uma elite. Onde, segundo a visão de Eliot, onde colocar Noel e Cartola e Heitor dos Prazeres. Também do mais simples e rústico, popular, podem nascer obras de arte valiosa. Os apocalípticos sentem-se pertencentes a uma categoria de super-homens, capazes de se elevarem acima da banalidade da média. No entanto, alerta Humberto Eco, este mundo, que uns alardeiam em recusá-lo e outros o aceitam, é o nosso mundo, é o nosso mundo. Nasce com acesso das classes subalternas à fruição de bens culturais, com a possibilidade de produzir esses bens graças à acessibilidade proporcionada pelas novas técnicas. Eu almoçava, sou um homem de poucas viagens, ao contrário do meu querido Ortiz. Eu estava em Paris num almoço, estava o Gil, e o Gil dizia: o que houve é que hoje a música popular brasileira não é mais obra de gerações de acadêmicos, é da gente mais simples, que pegou um gravador e foi gravar a sua composição. E as palavras do Gil, e disse mais: a pirataria, a democratização da cultura. Frase do Gil, eu estava junto. Então, pensa-se a cultura de base. Luiz Fernando Veríssimo sentencia: hoje qualquer homem vale por um exército. O cotidiano está nos demonstrando essa realidade. Lembremos-nos, se a cultura contemporânea enfrenta desafiadores impasses, estamos todos nós convocados a perceber que a história é feita por homens dispostos
a resolver seus impasses. E novamente eu me reporto a Marx. Se o homem é formado pelas circunstâncias, devemos tentar humanizar as circunstâncias. Devemos humanizar as circunstâncias. Não podemos ser tomados por aquele pane primitivo, do primitivo ao ser fotografado, temendo que nossas imagens sejam resgatadas, apropriando-se assim de nossa alma. Eu lembro a frase de Unamuno na Universidade de Salamanca: às vezes calar é mentir. Nós precisamos deixar nosso testemunho. Não é o tempo para reações neuróticas e temperamental recusa, como tampouco para indulgência neurótica ante a cultura de massa. Somos uma civilização de mutantes. E aqui ponho minha colher de pedreiro, uma cultura que substitui pensadores por comunicadores, prefere desembaraço ao talento, denota sua crise, embora na palavra crise exista no prefixo grego algum conteúdo de criatividade. A sociedade do espetáculo, da banalização de grandes causas, do triunfo do efêmero, nos assombra e nos desafia a cada momento. Retorno novamente a Marx. O homem não cria problemas que ele próprio não possa resolver. O homem não cria problemas que ele próprio não possa resolver. Estamos já bem próximo da última parada. Desembarcamos no capítulo Sua Majestade o Livro. Sempre cito Jean Paul Sartre nas palavras: os livros são meus pássaros, com eles aprendi a voar. E uma biblioteca é o imenso espelho onde eu vi o universo refletido. E eu retorno a Luiz Borges. O microscópio e o telescópio são extensões de nossa vista. O telefone é um prolongamento da voz. O arado e a espada, extensões de nosso braço. Mas o livro é outra coisa. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. Veamos que a maior parte das ideias filosóficas e políticas teriam sido esquecidas se a literatura lhes deu origem não lhes tivesse sido escrita. Há 4.000 anos, a literatura molda a vida da maioria dos seres humanos. Sempre escrevemos na pedra, no casco da tartaruga, em pergaminhos, no papel e no tablet eletrônico, como assim o fizemos em nossos dias. Alexandre Magno colocava sobre seu travesseiro um punhal de uma edição da Ilíada. Do alcance dos livros fundamentais, podemos dizer que eles alteram a nossa maneira de ver o mundo e a nossa maneira de atuar sobre ele. A bem da verdade, os 4 pensadores, professores básicos da civilização, Confúcio, Sócrates, Jesus Cristo, Buda, não foram escribas, nada escreveram, mas suas doutrinas foram entregues a seus discípulos e escribas, que também nos legaram suas ideias. Cristo escreveu, naquele julgamento da adúltera, que atire a primeira pedra, o cajado Cristo escreveu sobre a areia. Sabe-se lá o que ele escreveu. Até hoje não foi resolvida essa equação. Os livros nos testemunham, nos denunciam, nos propõem como seres humanos. Serão substituídos por tablets eletrônicos que venha Saramago para nos responder. A comunicação eletrônica não é uma comunicação real. Te comunicas pela voz e pela escrita. Uma carta eletrônica não poderá jamais encharcar-se com uma lágrima. Quem sabe Humberto Eco bem nos completa. A comunicação eletrônica viaja adiante de nós. Os livros viajam conosco em nossa velocidade. E acresce: a leitura é uma necessidade biológica de nossa espécie. Nenhuma tecnologia conseguirá suprir a leitura. Estariam esses autores na posição de apocalípticos? Em cada um de nós existe
um pouco de integrados e um pouco de apocalípticos. Mas, de certa maneira, nosso quadro cultural que defrontamos nos faz pensar e refletir sobre essa questão. Émile Zola nos afirmava: as obras-primas do romance revelam o homem de melhor forma do que os tratados de história, de filosofia e que a crítica. Nós somos os livros que lemos e sentimos. Escrever é mais do que uma maneira de estar sozinho, é estar em comunhão com milênios de ensinamento e de mensagem. Em minha pequena biblioteca, sinto-me como uma ostra em sua concha. Como Borges, eu não saberia viver num paraíso sem bibliotecas. Tão importante quanto ler é reler, afirma Gabriel Garcia Marques. Mais do que nunca, nas páginas dos livros estarão os caminhos que nos sugerem um mundo mais digno para ser vivido. Quem subestima a cultura ultraja a dignidade humana. Quem subestima a cultura ultraja a dignidade humana. E essa conduta tem sido tão frequente em nossa história, considerando a cultura apenas uma promoção de eventos, e eventos o vento leva. Desenvolvimento econômico e desenvolvimento social são trilhos por onde passa a história. Não podemos deixar de ver desenvolvimento econômico e desenvolvimento cultural como processos simultâneos. Numa aferição singela, podemos dizer, em nome da arte, que nós ouvimos rádio, assistimos hipnóticas novelas, vamos a concertos, lemos livros, cantamos no chuveiro e criamos, para o eco ou para o aplauso, a nossa arte. Sejamos mais prosaicos ao afirmar que o homem comum vem de bico seco pela noite, como se fosse um passarinho, assobiando na noite vazia, tornando sua melodia um guia na escuridão. Minha poesia não é uma estrela, não é um cometa, não é um farol, não é uma lamparina, é um vagalume brilhando na escuridão, escrevi recentemente. Nós, os gaúchos, como disse Mário de Andrade, apesar de sermos um estado ao sul de si mesmo, e essa é uma consideração minha, para Mário de Andrade, o Rio Grande do Sul tem uma maior identidade de princípios, uma constância de cultura, uma igualdade psicológica que os torna fortemente unidos e louváveis. Nós somos os escribas desse pequeno mundo que se chama Rio Grande, país do coração. Sabemos que as únicas palavras perigosas são as que não dizem nada. Cultuamos palavras, tem orvalho, ritmo de cachoeira, voo de nuvem, brilho de estrela, e com ela captaremos o fluxo da vida, da paixão e da morte. Cultuemos o livro e sua amorosa companhia. Uma biblioteca, os mortos abrem os olhos dos vivos. Em Kafka, um livro tem que ser como uma picareta para romper o mar gelado que existe dentro de cada um de nós. A poesia leva em sua valise as asas do anjo de nossa primeira comunhão. É preciso atravessar de um salto o vácuo que separa o silêncio do milagre das palavras. Somos testemunhas de nosso tempo. Fiquemos com Santo Agostinho, pois quando rezamos ou escrevemos, falamos com Deus. Quando escrevemos, estamos falando com Deus. Nossos livros contêm nossas façanhas e expressem nossa visão corajosa do futuro, nossa capacidade de superação dos impasses, nossos sonhos humanos e nossas inquietações, que não são poucas. Obrigado pela atenção de todos. Bravo, Luiz Coronel. Bravo, muito, muito, muito obrigado pelas inspiradas e inspiradoras palavras que compartilhaste conosco nessa tarde.
E começando essa parte do nosso encontro, essa parte dos debates, eu quero informar que certamente, por causa do tema que nós estamos tratando aqui hoje, que é justamente a necessidade da arte e os desafios da cultura contemporânea, certamente por causa desse tema, muitas pessoas ligadas à arte e à cultura estão nos acompanhando no Facebook. Temos pessoas como a Virginia Viana Rocha, o Sérgio Rojas, Isabela Fogaça, a querida diretora da Biblioteca Pública do Estado, Morgana Marcon, todos nos acompanhando e felicitando o poeta Luiz Coronel pela, pela palestra desta tarde. E, enfim, são muitos, muitos mesmos cumprimentos. As pessoas aqui, basicamente, todas elas estão agradecendo a oportunidade de crescer junto com as tuas elaborações, Coronel, agradecendo pelo compartilhamento de tanta sabedoria e pela oportunidade de aprendizado. Assim escreveram a Maria de Lourdes Coleman, Ana Lúcia dos Santos também, a Lúcia Gomes, que também está acompanhando pelo Facebook, a Ana Cristina Matias, a Olga Inês Peters da Costa, e, enfim, estamos então com uma qualificada audiência e entusiasmada audiência. Ademais, doutor Luiz Coronel, como agora nós vamos iniciar os debates, como eu disse, eu, na condição de presidente da academia, eu vou, assim, de modo muito antidemocrático, fazer a primeira pergunta. Mas, na verdade, como um convite para que as demais pessoas já formulem as suas, escrevam ali no Facebook, que eu vou transmitir para o Coronel. Também vou passar a palavra para os colegas acadêmicos que estão aqui em breve, mas a primeira pergunta, que é uma provocação, Coronel, é a seguinte: eu sei que tu, assim como eu, és uma pessoa que admira muito esses grandes e bem-humorados frasistas que nós tivemos, como Barão de Tararé, Milor, só para citar dois nomes da nossa cultura brasileira. Mas eu quero te trazer uma frase para nós refletirmos, que é de um outro genial frasista, que é o Oscar Wilde, que em dado momento ele estava refletindo sobre justamente o status da cultura na Inglaterra no seu tempo, mas eu acho que o que ele disse tem muito a ver com a nossa realidade de hoje no Brasil. Porque tu estavas falando, Coronel, sobre essa visão que houve em certos momentos, e citaste o Heráclito, que dizia não escrever para os incultos, citaste o Ezra Pound, que sempre pensava a obra de arte como vindo de uma elite, num certo sentido, e eu acho que a citação do Wilde entra justamente nesse contexto. Ele escreveu o seguinte: antigamente, os livros eram escritos pelos homens de espírito, pela elite intelectual, e lidos pelo povo. Hoje, os livros são escritos pelo povo e lidos por ninguém. Então, eu não sei o que tu poderias dizer sobre esta frase do Wilde para nós, que eu acho que dialoga um tanto com o conteúdo que tu nos trouxeste. Bom, em primeiro lugar, existe 10 academias de ginástica para cada livraria, não é? Nós temos uma civilização que não está priorizando o seu enriquecimento cultural. Isso me parece ser uma realidade. Oscar Wilde tem uma passagem muito interessante. Os dois elogios à beleza masculina, os mais soberanos elogios à beleza masculina, foram feitos pelos dois homens, Oscar Wilde, no livro Salomé, e o Garcia Lorca, quando canta o Torero, né? Angel, não me lembro bem qual era o nome dos Sanches, parece que era. Ambos cantam a beleza masculina de uma forma excelsa. Belezas físicas, São João Batista em Salomé, fundo do poço. Nós temos um Oscar Wilde, uma visão frasista maravilhosa, uma irreverência. No seu cravo verde na lapela, me lembro das encenações sobre o Oscar Wilde. Mas essa questão que não se lê mais não é verdade. Eu acho que nunca se leu tanto. A humanidade cresceu e as livrarias estão atrás de nós, até de nós mesmos. E é com elas que nós vivemos. Me parece que tudo deve se começar com a escola,
Eu adoro escrever para crianças. Deve sair esse ano 2.000 estojos, cada um com 10 livros de crianças meus. Alguns, modéstia à parte, foram premiados. Tá? Nós temos que ter uma educação para a leitura, porque uma cultura entregue aos meios televisivos, que o livro é uma confidência. Um livro é uma confidência, é um convívio íntimo. Isso é insubstituível. O enriquecimento cultural ela tem um ninho em solidão e um apartar-se dos alaridos. Eu tenho a impressão que essa necessidade de encontro com verdades mais profundas do que estas que são fornecidas cotidianamente pelos meios eletrônicos é que nos leva ao livro. Basta que se tire os obstáculos que separam o homem comum do livro. Basta que se revele para ele que esta água é saudável, que esta mesa é boa, que essa cadeira é boa. E que o livro não é apenas um prazer estético, o livro é uma capacidade de compreensão do mundo. E como dizem os portugueses, quem não sabe o que quer quando acha não se dá conta. Não é? Para que nós saibamos o que queremos da vida, nada como a companhia dos livros. Eu acho que, entrando para a conclusão da tua pergunta, as pessoas leem, continuarão lendo, e os livros terão uma liberdade maior de origem, não ficarão restritas ao mundo sofisticado e pequeno. Essa semana eu recebi um livro de poesia de Brasília. A maioria deles, dos poetas, lidavam com grande habilidade com os artifícios da poesia, mas não surpreendiam. Eu só acho que um poema mereceu ser escrito quando eu possa dizer para mim mesmo: ninguém escreveu este poema. Pai, vem comigo à praia, ajuda a prancha a levar. Estou de pé sobre as ondas, domando as ondas do mar. Pai, vem comigo à montanha do topo da claridade. Eu me atiro de asa delta, voando sobre a cidade. Pai, se sentir descansado dessa longa excursão, eu te carrego no colo enquanto beijo tua mão. Quando eu termino um poema como esse, eu não bato palmas para mim. Eu pergunto apenas: alguém escreveu parecido com isso? Não, então valeu a pena escrever. Eu tenho um primo que canta igual ao Milton Nascimento, pede que ele não cante mais. Ou seja, esse ímpeto criativo, soberano, essencial na arte. Muito bem, Coronel. Maravilha. Eu vou passar agora a palavra para os nossos colegas de academia que estão aqui na sala de transmissões conosco para fazer outras perguntas. Só que antes disso, eu preciso de passar dois recados que foram escritos no Facebook. A Isabela Fogaça, nossa querida Isabela Fogaça, escreveu assim, comentário muito oportuno. Com todo respeito à tecnologia, nada se compara ao prazer do livro impresso. Ali deixamos nossas lágrimas, como citou o poeta na frase de Saramago. E talvez o recado mais importante desta tarde, Coronel. Tua filha Luciana está te prestigiando e manda lembranças e um abraço carinhoso para ti. Ela ia puxar minha orelha se eu não te transmitisse aqui a mensagem dela. Catedrática de literatura, uma erudição que me perturba e me derrota a cada pergunta que faço para ela. Viu? Maravilhosa. Luciana aqui conosco também. Eu aproveito então para perguntar se algum dos colegas da academia que estão aqui conosco, Valdomiro Manfroy, Percival Pugina, Luiz Oswaldo Leite ou José Alberto Wenzel, gostariam de endereçar alguma pergunta ao palestrante. Eu vejo que está inscrito Valdomiro Manfroy. Então, eu vou pedir a ele que ative o microfone, por gentileza, para que ele possa, então, fazer a pergunta ao Luiz Coronel. Manfroy, a palavra é sua. Então, senhor presidente, sem perguntas, eu não tenho a não ser agradecimentos e aproveitar a metáfora que o Luiz Coronel fez sobre o livro, disse que ele aproveitava as asas do livro para viajar, e dizer para ele que eu vou imitar a sua metáfora e dizer que eu aproveitei as asas de Luiz Coronel para viajar hoje à tarde numa belíssima revisão da cultura e da arte do nosso mundo. Parabéns. Obrigado, Manfroy. Sempre fraterno, Manfroy. Muito obrigado.
O Rafael? próximo confrade que vai se manifestar, o Luiz Oswaldo Leite está se inscrevendo para falar. Sim. Então, eu vi que o José Alberto Wenzel também levantou a mão, mas como o Luiz Oswaldo Leite já está falando, eu vou pedir a ele que faça a palavra, faça uso da palavra, e logo em seguida o José Alberto Wenzel poderá fazê-lo também. Professor Leite, por gentileza. Não, eu só quero dar um abraço ao coronel, esse homem a quem nós tanto devemos na literatura do Rio Grande do Sul, porque eu sou um apaixonado pelo livro. A minha vida não pode existir sem o livro. Eu sempre tenho dito, eu tenho uma biblioteca de 30.000 volumes. Meu Deus. E pessoal, que eu fui ao longo dos anos colecionando, comprando, adquirindo, recebendo doações, etc. E, às vezes, o meu sogro, um homem simples do interior, me dizia: Leite, tu leste isso tudo? Quer dizer, uma pergunta ingênua. É claro que eu não li tudo, mas quando eu quero uma coisa, eu ali vou e encontro. Né? No livro nós encontramos tudo. E que gratificante, coronel. Te ouvi dizendo, com o teu brilho, com o teu talento, com a tua fama, ouvi falando sobre um livro que, modestamente, nós, teus colegas de academia, guardamos com um carinho profundo. Eu não saberia viver sem os livros. Eu brinco até com a minha mulher, digo: olha, quando eu morrer, bota uns livros no meu caixão para eu ter alguma coisa para fazer. Então, coronel, muito obrigado. Claro que quando tu falas, ninguém pode deixar de recordar o Borges, com as suas palavras maravilhosas sobre o livro e a livraria, etc. Muito obrigado, coronel. Que honra te ter como colega, como orientador, numa academia de letras como a nossa. Muito obrigado, coronel. Viva o livro! O elogio do Leite nos amamenta, não é? Porque vem de um homem cuja imagem já se projeta como um homem do livro, um homem do livro. Não é ser um livresco, mas um homem que faz do livro uma razão de existência lúcida, atuante, fraterna, um colega sempre presencial, sempre apoiador, sempre solidário. Uma grande questão que aparece, Leite, é que nós, os intelectuais, vamos usar essa palavra, temos que ter a visão que nós somos como o padeiro. O livro é o pão que tiramos do forno. A condição de homens cultos não nos eleva, não nos eleva, apenas nos identifica com o ser humano. Isto não é não é um título, não é uma credencial de autoelevação. Sejamos simples, para aprender com as pessoas simples, conversar com as pessoas simples, andar com as pessoas simples, pois elas têm um ensinamento de vida que poderá se transformar também em parte do nosso depoimento de escritor. Eu penso assim. Muito obrigado. Obrigado ao professor Luiz Oswaldo Leite pela intervenção e ao Luiz Coronel pela resposta. Agora sim eu passo a palavra para o José Alberto Wenzel, que inclusive é o mais novo acadêmico, não necessariamente em idade, mas mais recentemente veio a integrar os quadros da nossa academia, tomou posse semana passada na cadeira 8. Então, nosso novíssimo confrade José Alberto Wenzel agora tem a palavra. Presidente Rafael, obrigado pelas gentis palavras, mas o coronel fala da arte com arte, ou seja, é uma fala esmerada no conteúdo, brilhante na forma, na oratória. Então, meus cumprimentos, coronel, essa forma bonita de falar da arte. A minha pergunta é a seguinte: falaste no fim das certezas, os tempos fluidais. A pergunta é: com o fim das certezas, não seria a arte a única certeza? Em matéria de ser humano, nada está findo. E as certezas são sempre móveis. O milagre da arte é que ela tem pé móveis. A arte não se detém no tempo. Eu estava assistindo um depoimento sobre a influência da arte pop, sobre a cultura russa contemporânea. Até para protestos buscam formas da arte pop na Rússia.
nas embalagens de supermercado, a arte pop. A arte pop cruzou as fronteiras, arte que vem da Inglaterra, dos Estados Unidos, instaura-se na nova Rússia capitalista. Ou seja, a mobilidade maravilhosa que tem a obra de arte. Ninguém a detém, ninguém se apodera, nem o tempo se apodera. Daqui a pouco nós estamos assistindo Beethoven Rock and Roll. Ou seja, o milagre da arte é exatamente esse. Não conhece cárcere geográfico, não conhece cárcere no tempo. A única forma de superar as dimensões cruéis do tempo é a obra de arte. Quem era o prefeito de Nova York ao tempo de Shakespeare? Que interessa o tempo? Que interessa? Ninguém quer lembrar isso. Quer lembrar a obra do Shakespeare. E nesse imenso mundo não há dia que uma cidade não esteja encenando as peças de Shakespeare há 4 séculos. Ou seja, que maravilha perceber esse poder higiênico que tem a arte de dispensar o dispensável e glorificar o valioso. Fernando Pessoa publicou um livro, Mensagem, que a sua obra está ganhando mundo com sua profundidade. Vem noite idêntica ao silêncio, quando tu chega, todas as coisas se aquietam. Vem noite, desce com mão fresca sobre o lábio dos cansados. Isso é Fernando Pessoa. Quer dizer, morre em 1935 e a sua obra parece que foi escrita ontem de tarde e chega tão fresco como o pão saído do forno, como a maçã que recém descascamos. Aliás, eu estava lendo graciosamente, os gregos chamavam as laranjas de maçãs doiradas. Maçãs doiradas, as laranjas. Essa frase deve ter 4.000 anos, não é? 3.000 anos. E está aqui, estou citando, parece que foi escrita ontem, não é? Então, essa vitória do tempo, da arte sobre o tempo, essa majestosa imposição da arte sobre o tempo é que faz com que os homens de arte, os escritores, pintores, músicos, quem toca um tamborim, quem compõe uma canção, quem canta um samba, se nele existir a latência da vida, aí está o triunfo da arte. A arte é sempre manifestação de vida, mas como se mente também. Meu Deus do céu, eu gostaria, se eu fosse ditador, editar uma lei. Está proibido de falar de amor quem não tiver a alma arranhada. Eles mexem em amor como quem desce o botão de uma caixa registradora. Fale de amor quem tiver o coração ferido, quem tiver ansiedade de carícia nas mãos, quem tiver memórias que o empolguem. Ou então não fale sobre o tal de love. Não fale. O amor é um corpo no outro corpo, à espera de respostas que só a alma sabe ter. Muito bem. Agora sim, o nosso confrade Percival Pugina está a postos para mais uma pergunta difícil para o nosso conferencista. Pugina, por gentileza. O microfone, por gentileza. Eu esqueci de avisar que ele estava desligado. Não tenho essa capacidade de criar uma pergunta difícil para o Luiz Coronel. Eu quero dizer, Coronel, que eu te ouvi com aquilo que tu mesmo disseste que se deve buscar na arte. Te ouvi com encantamento e com surpresa, a cada frase, a cada ideia. Eu coloco o que tu nos proporcionaste hoje na lista das palestras mais importantes, significativas e agradáveis de ouvir, de que tenho lembrança. Excelente, realmente excelente. Mas já que me pedem para fazer uma pergunta, eu vou lembrando daquilo que Dostoiévski chama de poder salvífico da beleza, lembrar um fato em que me ocorreu uma vez, fazendo uma palestra, com muito menos competência e capacidade. Eu usei a expressão lixo musical. E alguém da plateia me perguntou, mas como é que o senhor sabe o que é lixo musical? Eu disse, olha,
Pelos meus critérios, sei, mas quero lhe dizer que morro de inveja de você. Aí, dentro daquela surpresa da plateia, eu esclareci. Porque para você, batida de porta, toque de telefone, chegou no seu ouvido, é tudo música. E a pergunta vai nesse sentido, coronel. Até que ponto a arte implica a beleza? Dostoiévski tinha razão? Bom, aí, Wesel, me ajuda. Nós temos na vastidão do conceito de beleza as carrancas que devem proteger os navegadores contra os demônios dos mares, elas são horrendas. Neruda colecionava carrancas. Há nelas um esplendor do quê? De que, dando aquelas formas a dimensão dramática que tem a carranca, os próprios gênios malignos que povoam os mares se assustariam e estariam defesos dos navegadores. O feio torna-se belo quando buscado como expressão de vida. Não queremos da arte essa visão de que só é arte aquilo que transita o terreno do sublime. Nós temos os contistas brasileiros contemporâneos, como, por exemplo, a minha filha fez o trabalho sobre o autor um autor até morreu ano passado, esqueci agora o nome. O problema da velhice são três. O primeiro é falta de memória, o segundo, os outros dois me esqueci. Mas escreve sobre a dramaticidade do cotidiano. Ele era delegado de polícia e traz um depoimento sobre a violência cotidiana. Feliz Ano Novo é o nome do livro dele. Me ajuda aí, rápido o nome. Rubem Fonseca. Rubem Fonseca. É um exemplo típico de uma arte que não está buscando o sublime lírico no qual a alma dorme em bom travesseiro. Não, 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 não. Ele está colocando o lado sujo do país, o lado dramático do país. E ali existe uma obra de arte vibrante. Drummond escreveu o livro póstumo, o Amor Natural, é de um erotismo escancarado. Né? Acho que as damas piedosas sairiam correndo para o confessionário depois de ler os primeiros versos, mas ali resiste o domínio de sua arte, o domínio de sua arte. Então, parece que o belo é aquele que aprisionou a capacidade da comunicação de atingir a emoção e a sensibilidade a quem se dirige. Esse belo tem uma visão não apenas do encantamento num sentido de sublime, mas num sentido também de perturbador. Me parece isso. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Quando me fazes um elogio, me lembro da frase de Shakespeare. Quando a gente bate palmas, as mãos se beijam. Quando a gente bate palmas, as mãos se beijam. Frase linda, né? O Shakespeare eu devo confessar que eu me julgo até inaugurado culturalmente a partir do momento que passei a fazer os livros da coleção dicionário, me obrigando a ler quase que a obra completa de cada dicionário, de cada autor dicionarizado. Atualmente trabalho o dicionário Pablo Neruda, um dicionário difícil de fazer, mas acho que será um belo dicionário, e quero, no ano que vem, já tive o Amém, do Grupo Zafre, quero fazer um dicionário do nosso gaúcho de Pelotas, Simões Lopes Neto, e Jaime Caetano Brau, juntar os dois. O Jaime Caetano Brau, eu digo aqui, dentro desse caos rimado que baliza um pouco essa poesia regional, que não me satisfaz, no Jaime Caetano ganha nível de poesia pela potencialidade épica que ele tem. É interessante dizer isso. Eu concedo ao Jaime Caetano Brau um título que não é fácil. Poeta. Poeta. Porque ser poeta é atingir o milagre da metáfora, da imagem. Sem isso, não há o poeta. Existe o domínio da linguagem, qualquer coisa. A poesia é exatamente o salto. Eu acho que eu atingi a poesia, quando eu escrevo um verso. Havia uma lua em desmaio quando a Aurora teve um filho. O sol enfiou as esporas e galopou seu tortilho. Aí o gaúcho vem ao meu lado e diz: Coronel, mas o que tu quer dizer com isso?
o sol enfiou as esporas e galopou seu tordilho. Eu digo, olha, tu sabe que eu não sei, sabe? Mas eu acho tão bonito, né? Porque não vai explicar a poesia. A poesia é um canto. É muito interessante, permitam eu dizer isso assim, a prosa pode ter apoio à poesia, mas a poesia é tão somente poesia. A poesia é tão somente poesia. Eu quero muito escrever um poema que o nome dele vai ser este. Hoje o que é não é mais, o que vai ser ainda não é. Porque eu acho essa questão dos artistas serem os encarregados de deporem sobre essa realidade complexa e inexplicada que nós transitamos. Essa convergência de todos os estilos, de todas as vozes, tudo ao mesmo tempo. Parece que o tempo perdeu, vou usar uma palavra, vezes, o tempo perdeu nitidez. O tempo perdeu nitidez. Nós temos dentro de uma... Não é mais um mundo caleidoscópico em que as cores dançam livremente, oferecendo uma magia. É o contrário, parece um mundo anticaleidoscópico. Parece que todas as cores querem fugir do foco. Parece que as cores querem fugir do foco. É isso, é assim que eu estou vendo. Sabe que eu gosto muito de responder perguntas? Como me enriquece responder perguntas? Eu acho que eu não vou fazer mais palestra. Eu vou fazer vai ser debate. Próxima vez a gente faz entrevista com o Luiz Coronel. O que tu achas, Coronel? Olha, eu já estou sendo homenageado com isso. Vocês estão sendo muito carinhosos comigo. A gente vai ganhando. Eu não envelheço, eu entardeço. Eu entardeço. E na medida que eu entardeço, eu me sinto muito carente de afago como esse que eu estou recebendo hoje. É próprio do tempo, o tempo nos dá essa marca, de ficar muito carente desse afago. Não é aplauso. Aplauso é retumbância. Afago é uma coisa mais rica. Pois, Coronel, a boa notícia para ti é que nos comentários do Facebook tem tanto aplauso quanto afago. Temos as Olha, duas coisas, assim. Então estamos bem servidos. Muita gente aplaudindo aqui tuas colocações, agradecendo mais uma vez pelas tuas reflexões. E o Coronel falou muito bem, né? O poema não se explica. Eu diria que só tem uma coisa pior do que explicar poema ou tentar explicar poema, que é tentar explicar piada. Ambas as coisas sabotam o próprio objeto, né? é a questão que o Mário Quintana dizia, né? Que as reticências são três pegadas, são as pegadas que as ideias dão quando terminam, né? São as pegadas, né? O humor é uma coisa muito rápida. Milor Fernandes dizia: o homem casou duas vezes, foi infeliz as duas. A primeira mulher fugiu e a segunda não. Quer dizer, o humor é muito rápido, não tem que explicar, não é? Parece isso. Eu gosto muito do humor. Por isso eu estou escrevendo com a colaboração do Ortiz até o 5º volume da Comédia Gaúcha, que eu procuro reunir, como bom interiorano de Bagé, o caos, né? O caos é uma tradição gaúcha tão independente. Ele não é anedota, porque a anedota quase sempre tem uma recusa, sempre tem uma acidez crítica. Ele não é o conto é um soco na boca do estômago. Tá? O caos nasce de um lento conversar de galpão, fantasiando a realidade, talvez, de uma herança do índio. O índio juntava-se e fazia um happy hour, em que cada um contava as lembranças do dia, fantasiando. Eu encontrei uma cobra, a cobra me contou que não ia para casa hoje, que estava com vontade de passear, e o cacique só dava uma fumadinha e concordava, não é? Parece que a origem do caos vem dessa conversa longa no galpão. Eu gosto muito do caos, eu gosto muito do caos. Bagé havia um homem que se chamava o Tavares, homem de grande refinamento e educação, cheio de madame, tem a bondade de passar por aqui, bom dia, senhorita. Só tinha a mania de apostar, apostava que a Arena ganhava do MDB, o MDB ganhava da Arena, que o Fico ganhava do Átila, que o Grêmio ganhava do Inter, o Inter ganhava do Inter. Fora isso, era só educação. Uma noite ele está jogando cartas e o doutor Maurício Testaveia.
rolou pelo chão xícara de cafezinho, carta, relógio. Quem leva notícia para a dona Clarinda, esposa do Dr. Maurício? Tavares, que é um homem educado. Era 5 da madrugada, de uma madrugada chuvosa de inverno. Lá foi o Tavares. Bateu com a mãozinha de ferro na porta, 5 da madrugada chuvosa. Nada. Bateu mais forte. Bateu mais forte. Apareceu Dona Clarinda, bobichando, um véu na cabeça. Ele disse: perdoe, minha senhora, o adiantado da madrugada vir perturbar seu sono. A senhora é a viúva do Dr. Maurício. E ela disse: viúva não. E ele disse: quer apostar? Quer apostar? Isso é um caos gaúcho, cheio de humor. Agora, você tem que dar um trato literário a isso. Tu não pode achar porque é caso que tu vai contar levianamente. Vai dar um trato literário. Vai demorar uma semana para escrever um caos, pelo mínimo. Essa é uma questão da arte. Um poema, eu nunca consigo escrever um poema que eu não tenha que voltar uma semana inteira em cima dele, revendo, cortando. Essa coisa da sonoridade. A poesia é amiga dos prosadores. Os prosadores sabem que as palavras têm que ser como pipocas, saltitando. As palavras são como pipocas, elas têm que saltitar, sonoras. Isso nos ensina a poesia. Os grandes cronistas têm essa sonoridade, essa coisa. Se não tiver isso, a prosa não adquire a sua graça. Esse ser um encanto, poder de encantamento. Eu acho que isso é um ponto de vista comum entre nós todos. Aí está a poesia necessária. A poesia necessária a todos os escritores. Muito bem, falar em poesia necessária, Coronel. Me parece que a tua palestra de hoje foi tão inspiradora, inclusive poeticamente falando, que há pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook que estão poetando nos comentários. A Sueli Nascimento, por exemplo, partiu da tua fala, o tempo perdeu a nitidez, e escreveu o seguinte: o tempo perdeu nitidez? O tempo somente deu seu tempo para que a alma se porte por inteira para clarear o desencanto que o momento trouxe, mas que logo, logo nasce como fênix. Frase feita? Não. Senhor e senhora alquimia vem de antes, como tudo e todos o tempo faz renascer a cada amanhecer. Viu só? O pessoal se inspirando nas palavras do Luiz Coronel aqui. Eu diria para ela que a poesia, antes de ser palavra, imagem, ela é um clima, assim como a chuva. Só mais tarde surgem as palavras, o sol com seus tambores, o amor com seu triste violoncelo. O poeta procura imagens como os veranistas procuram seu guarda-sol que sai voando pela praia, pelas ventanias de janeiro. Não é? Essa é a função do poeta, encontrar imagens, encontrar aquela afirmação do Jean Cocteau, que a arte é uma mentira que torna a verdade mais resplandecente. Ou seja, se eu disser, bati a campainha porque estava louco de saudade, eu posso ter expresso uma grande emoção, mas não disse nada literariamente. Se eu disser, ao apitar a campainha voaram os loucos pássaros da solidão, a gente sabe que apitando campainha não voa pássaro coisa nenhuma, mas se tu acabasse de criar uma impressão dolorosa do sentimento que tu carregavas, um sentimento aflito que tu carregavas. Aqui que me parece que repousa a essência da arte. Não é? É que, criando uma inverdade, se torna a verdade cinzenta mais resplandecente. Isso que me parece esplendoroso na arte. Que ela torna a realidade mais compreensível. É o que fazem os pintores, é o que fazem os poetas, é o que fazem os contistas, é o que faz o compositor de samba. Olha o Cartola, pisa devagar na lama, aqueles sambas do Cartola, aquela coisa poética. As rosas não falam, as rosas simplesmente exalam o perfume que vem de ti. Isso era de um lavador de carros, minha gente, contestando a tese do Eliot. Cartola era um lavador de carros, escreveu isso. As rosas não falam, simplesmente exalam o perfume que vem de ti. Noel Rosa, que graça. E aqui o sentido higiênico da arte.
Vicente Celestino, uma senhora se atirou do Teatro Guarani, queria se atirar, de tão delirante pelo sucesso. Passou o Vicente Celestino. E o Noel Rosa está aí. Eu hoje pulando como sapo para ver se escapo dessa praga de urubu. Noel Rosa inspira Chico Buarque. Aí que está a consistência de uma obra. A consistência de uma obra. Não é o aplauso de uma obra. Eu acho uma frase que me parece muito digna de colocar entre meus pares e quem está me ouvindo. Um homem de criação só está pronto quando a sua ansiedade de eco for muito menor do que sua alegria de criar. Sua alegria de criar é fundamental. É que aí é que está a capacidade de se aprimorar, de andar. Eu não gosto da palavra sucesso. Sucesso é uma palavra tão irmã gêmea de entretenimento. Ambas me parece que carregam uma bolsa vazia, não é? Eu acho que a palavra sucesso tem uma temporariedade muito frágil, muito insustentável. Eu acho que o êxito está no reconhecimento de qualidade. Eu me senti... Primeiro impacto que eu tive como escritor, eu vinha caminhando na Rua da Praia, uma moça veio e falou comigo: "Senhor Luiz Coronel, sou. Eu queria dizer para o senhor que meu pai, quando saía do tubo de oxigênio, pedia que eu lesse os poemas seus, que ele gostava muito. E eu que não sou homem de lágrima fácil, caminhando pela Rua da Praia, vendo que a cacimba dos olhos estava vertendo. Quer dizer, foi um impacto para mim descobrir que um verso meu podia servir de ligação às emoções de um homem a quem a morte já estava convocando. E parece que a arte, para mim, é exatamente isso. Capacidade de que alguém se reconheça na tua emoção a emoção que tu sentes. Que alguém sinta nas tuas perguntas respostas que eles querem também. Aí reside a razão de fazer arte. Eu tenho muito contentamento de uma pequena linhazinha que eu tenho no Correio do Povo aos sábados. Eu recebo tanto comentário, para o bem ou para o mal, elogio, às vezes não elogio, às vezes crítica, e a crítica também é fundamental. Mas com isso eu também tenho me, dentro do que eu falei na minha palestra, sentido a necessidade não só de cultuar o já feito, mas de fazer o que é preciso fazer hoje, falar de drones, falar de todas essas coisas, de computadores, falar dessa civilização que está aí, desses valores que estão aí, dessas realidades que estão aí, nos contemplando e nos doendo, nos contemplando e nos doendo, nos machucando e nos condecorando, nos gratificando, mas também nos tornando perplexos. Eu acho, por exemplo, o Brasil, não quero falar em política, o Brasil é um país que tem caído em dilemas que não representam um passo à frente. O Brasil marca encontro com a história e não vai. Marca encontro com a história e não vai. Adia sua história. Isso é muito trágico para mim. Cada passo que a nação dá é dentro de alguns símbolos muito rápidos. Inclusão social, um, outro. Ordem, outro. Então, pequenos emblemas que deveriam ser componentes de um projeto de Brasil, são abandonados pela essa coisa que se chama poder pelo poder. As chaves do cofre, os 2 trilhões que habitam nas canetas de Brasília. Brasília é uma cidade com 2 trilhões de reais nas canetas. E ali está uma cidade que não produz um pé de alface com a mais alta renda per capita do país. E o homem público, eu fui convidado para ser candidato a senador, e eu não me julguei com as credenciais para entrar dentro desse debate. Não me julguei, achei que para isso era preciso ter uma experiência de vida que eu não tinha, apesar de já ter sido tudo na vida. Coroinha, magistrado, professor. A luta pelo Bauru foi me levando, né? Foi me levando. Mas eu acho que o homem público é um homem que diz: eu assumo a responsabilidade do bem comum. Quem é que assume isso? Alguns
adquirem esse patamar. E a esses nós devemos abraçar. Não são muitos, que não são muitos. Muito bem. Estamos chegando ao final da nossa transmissão de hoje, desta quarta palestra do nosso ciclo Quinta 5 da Academia Rio-Grandense de Letras. Eu quero agradecer, então, a todo o público que está ainda nos acompanhando pelo Facebook. A audiência de todos foi extremamente importante para nós. Agradecer aos confrades da academia que estiveram presentes aqui conosco, direto na sala de transmissões, participando também. E agradecer especialmente ao acadêmico Luiz Coronel pela disponibilidade de vir aqui compartilhar conosco tantas reflexões e pensamentos tão inspiradores na tarde de hoje. Então, eu vou deixar o encerramento ao encargo do nosso palestrante para suas derradeiras palavras, já se despedindo então do nosso público, Luiz Coronel. Eu sou mais... A minha sobrevivência teve muito ligada à condição de professor, os olhos nos olhos, a mímica, a graça. Então, o convívio eletrônico, para mim, eu sou debutante, eu me sinto assim, dançando uma valsa, né? Perdão por alguns limites que eu tenha tido na minha exposição, porque não é exatamente a linguagem a qual esteja familiarizado, mas com a condescendência do carinho de todos, eu acho que eu tenha chegado a um pouco, em parte, aonde eu gostaria de chegar. Reformulando, reafirmando, sublinhando que é o esplendor da arte que nos acende a cada dia, para que se possa sentir que o milagre da vida pode ser percebido, pode ser narrado, pode ser transmitido de uma forma acesa, uma forma luminosa, através da arte. E sem a arte, a vida fica muito pobre, o cotidiano fica muito vazio. Que a arte é, sem dúvida alguma, uma forma de enriquecimento pessoal, que a arte que não nos dimensiona mais sensíveis para entender e para atuar sobre a vida, é uma arte que não cumpriu sua verdadeira sentido. A arte existe para nos redimensionar perante a vida, pela dilatação da sensibilidade. A arte, ao dilatar nossa sensibilidade, deverá necessariamente nos fazer mais simples, mais humanos, mais fraternos, mais solidários com o destino humano. Sim, eu penso, cada vez mais. Obrigado, então. Viva a arte! A Academia Rio-Grandense de Letras agradece mais uma vez a todos vocês e declaro encerrada a sessão de hoje. Até a próxima. Pode ser, todo mundo. Debate eu sei melhor que a exposição. Debate, eu acho que fechou, viu?